bem-vindos ao canal. Hoje a gente tem um bate-papo super legal com essa minha amigona aqui, a Lu, gente. Uma super mãe. Hoje vai ser especial do Dia das Mães. E ela vai falar uns conselhos bem legais aí pra você, mamãe. Meu pai. A Lu, quantos filhos você tem? Um monte, né? Tem 3, né? Uma ninhada boa. Uma ninhada. Mas boa. antes, roda a vinheta. Estamos de volta e a gente vai falar hoje sobre maternidade. Lu, você sempre quis ser mãe? Sempre. Sempre desde os 16, na verdade. Eu vi um comercial, pouca gente sabe, eu vi um comercial da Bandeirantes, aquelas vinhetas de Dia das Mães. Não lembro exatamente assim como era, mas eu lembro de ter visto uma com 16 anos. Eu achei aquilo tão emocionante, tão bonito. E falei, meu Deus, um dia eu vou ser mãe. Eu quero isso pra minha vida. E desde assim, nunca sonhei em casar de noiva, fazer faculdade. Esses sonhos todos vieram assim com o tempo, mas o meu primeiro grande sonho da minha vida sempre foi ser mãe. E queria ser mãe de 5, louca, né? Já queria logo, era a minha. Mas ó, você tem 3. E tenho 2 enteados. Tem 2 enteados. Então, deu pra você tem o Pedro, o Vitor, a Malu. Isso, o Pedro tem 14. O Vitor vai completar 10 anos no meio do ano e a Malu vai completar 5. E os enteados que são gêmeos? Isso, eles já estão com 21 anos. Gente. São homens já. São homens. Já tem nora? Tem. Tem nora e ela tá trabalhando num navio, né? E aí ela tem umas dores de barriga lá de saudade, ela fica, ai sogra, não sei o que, não sei o que. E ela só me chama de sogra. Eu com essa idade, não tô tão velha, gente, sogra, já sou sogra. Mas tudo bem. E é engraçado que assim, você que é mãe, vamos dizer mãe de 5, o desejo do coração dela, né? O que é mais difícil nesse processo, assim? Porque você tinha desejo de trabalhar fora? Você abriu mão disso? Como foi? Mesmo grávida do Pedro, eu queria voltar a trabalhar. O plano na mente era esse. Mas eu fui uma criança muito cuidada na mão dos outros, assim, porque minha mãe teve que trabalhar muito a vida inteira. Então eu já a ideia não era boa, mas eu não me imaginava assim, né, sem trabalhar a vida inteira. Só que quando ele nasceu, na maternidade, que eu peguei ele na mão, eu falei, não vou conseguir. Eu falei, vão ver ele andar primeiro que eu, vão ver ele falar, vão ensinar as coisas pra ele, ou a hora que ele chorar, ninguém vai cuidar dele igual eu. Não consegui. E graças a Deus, assim, o companheiro de vida que Deus me deu é um homem maravilhoso, que assim, a gente não tem uma vida de luxo, já que me conhece, minha casa é simples, e a gente não tem uma vida chique, meu carro é basiquinho, vivi 11 anos sem carro, então a gente não tem uma vida que muita gente trabalharia para manter um padrão melhor, mas como não faltaria roupa, um passeio, né, a comida, isso não faltaria, meu marido bancou para que eu pudesse cuidar dele. Então foi resolvido que eu ia cuidar. Que é uma coisa que eu acho que a maioria assim, das mulheres, infelizmente, não tem, né? No sentido assim, é que hoje a sociedade ela é tão diferente, o homem tem que trabalhar, a mulher também, e às vezes a mulher ela também gostaria de ficar e acaba não podendo por N motivos, né? Eu acho quem que a pode é uma maioria, bênção, né? Então, eu acho que a maioria opta, assim, por oferecer uma vida melhor no conforto. E eu não sei, quem sou eu pra ficar, tava falando pra Jaque, que uma coisa que eu aprendi depois de muitos anos, eu sou mãe, se contar desde a gravidez, eu sou mãe há 15 anos, então eu aprendi nesse tempo que a gente não julga, não deveria julgar a maternidade de ninguém. Infelizmente, algumas escolhas a gente olha e a gente fala, eu acho que não é legal, mas quem sou eu pra ficar falando pra essa pessoa se errou? Eu não sou ninguém. Então, assim, eu acho que a maioria nem cogita isso porque justamente o padrão de vida vai cair bastante. Porque não é fácil. Eu tava falando com a patroa do meu marido esses dias. Eu encontrei com eles num sítio que a gente foi e eu falei pra ela, eu abri mão de ter cabeleireiro, unha, como as mulheres têm que trabalham fora, de ter um bom carro, de ter a minha casa própria, de ter a satisfação pessoal de construir sua carreira jovem, entendeu? Mas eu fiz uma escolha, e uma escolha consciente, muito consciente, que muita gente... Pensada, né? Que muita gente acha que é assim, só, vai ficando porque não quer trabalhar. Não.
eu escolhi criar o meu filho porque eu não fui criada e eu sentia muita falta. Eu não queria as situações que eu passei sentindo falta da minha mãe, eu não queria. Meu pai não deu essa chance pra minha mãe. Minha mãe teve que ser mãe e pai. Então eu entrava dentro do guarda-roupa da minha mãe, cheirava a camisa de flanela dela e chorava de saudade à tarde, muitas vezes. Eu não queria isso para os meus filhos, entendeu? Então foi uma opção minha. Eu abri mão porque eu quis. É fácil? Não é. E nunca é. E nem de longe pensa que é fácil. É muito, às vezes é mais assim, você acostuma, eu acho, que, né, com essa distância. Só que eu acho que é uma semeadura que eu tô fazendo na vida deles, que é pra eternidade, sabe? O tempo o que eu ensino, o caráter que eu consigo gerar neles. E aí eles aprontando no quarto. E assim, principalmente o que eu consigo passar de Deus pra eles, sabe? Nos pequenos detalhes, assim, quando eles chegam contando uma situação de um amigo na escola. E às vezes você cansado demais do trabalho, você não tem aquele tempo pra você ouvir ou pra perceber certas coisas. Né? Você não tem tempo pra perceber seu filho. E eu tendo esse tempo, eu acho que eu consigo oferecer mais do que eu tive pra mim. Então, assim, se eu podia abrir mão dos meus desejos próprios pra dar outros valores pra eles, ou até privar eles de um tênis mais caro, por um mais em conta, por um de promoção, mas minha companhia tá ali, a minha presença tá ali, troquei assim, sem pensar. E é engraçado você falando isso, eu tava lembrando de uma frase da Dev Tyrus. É maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela fez um livro chamado A Experiência da Mesa, que ela fala sobre relacionamento. Aprendi muito com as pregações da Lagoinha. Sobre relacionamentos, assim, ao redor da mesa, as pessoas comerem juntas, né? A família ali tá junta. E ela fala uma coisa que é muito impactante. Ela fala assim, tem muitas mulheres, elas querem ter filhos, mas não querem ser mães. Né? E muitas mulheres querem casar, mas não querem ser esposas. São coisas... Realmente, a gente pensa que é a mesma coisa. Mas se a gente vê a fundo as responsabilidades por trás do ser esposa, do ser mãe, você vê que tem aí um abismo de diferença. Né? E eu vou falar, ninguém nasce sabendo. É uma construção diária. Eu tô nessa construção aí, ó. Eu vou fazer 16 anos de casada. O Pedro, meu filho, eu engravidei depois de 8 meses de casado, então foi até que rápido, né? Mas, e se eu falar que assim, todo dia eu aprendo uma coisa, tanto quanto a ser mãe, quanto a ser esposa, depois de muitos anos é que eu aprendi a servir a minha família. Apesar da minha escolha de mãe, de ficar em casa e querer dar tudo de mim pra ele, por muitos anos da vida deles, eu não sabia servir os meus filhos. Eu não sabia, sabe? Porque é diferente você cuidar, de criar, é diferente educar e servir. Cada coisa dessa tem uma diferença. E quando você tem o tempo a seu favor, que você usa ele muito, viu? Você não senta e fica à toa, não. Muita gente acha. Isso aqui, por exemplo, é um momento raro, né? A gente tá tentando marcar essa conversa, gente, ó. Mas a agenda dessa mulher não para. Não, nunca para, porque a gente, da hora que levanta até a hora que vai dormir, tem responsabilidade com eles. Seja lição, seja um ensinamento, seja um problema que eles estão tendo, qualquer coisa. E a sua atenção tem que estar ali, tem que, como você falou, perceber. E isso é o mais difícil, eu acho. Até pra quem fica em casa e resolve cuidar dos filhos. Porque às vezes você tá tão entranhada no serviço, você tá tão assim, porque a janta, porque a casa, porque a roupa, porque isso, que às vezes você esquece de perceber o seu filho. E às vezes não é nem só isso, né? Mas às vezes a pessoa, o pai ou a mãe, quem cuida, ou um avô, uma avó, enfim... A pessoa tá em casa, mas tá onde? No celular. Que infelizmente o tem, mal, né? Dos tem últimos muito, 20 anos. Não, tem muito. E aí assim, você tem às vezes a família em casa, o filho em casa, mas ninguém se percebe mais um ao outro. E engraçado, eu fiz esses dias no Instagram uma enquete lá nos meus contatos perguntando para as mães, para quem era mãe, o que era mais difícil de ser mãe. E engraçado que foi assim, disparado assim, de respostas. Em primeiro lugar, a coisa mais difícil
para elas é educar e ser exemplo. A teoria, às vezes você tem muita teoria para ensinar. É. Só que se você, na sua vivência diária com o seu filho, você não pratica nada daquilo, esquece, porque ele não vai. As suas armas de educação ali vão cair por terra. Porque a criança aprende primeiro com o exemplo. Então, uma coisa tem que caminhar com a outra. Tem a palavra, acho que é... Se eu tô falando besteira, se eu estiver falando, ela edita, tá? Mas tem, acho que é lá em Deuteronômio, não é? Que fala pra você andar falando a palavra pra criança escrever no sombreado da porta e andando pelo caminho. E esse caminho, até onde eu aprendi, não é andando por um caminho qualquer, é no caminho da palavra. Então, assim, enquanto você ensina da palavra, você anda nesse caminho da palavra. Então, essa palavra que você ensina, ela só vai cair no coração como revelação para a criança e como verdade, se você também estiver no mesmo caminho que ela. Agora, se você fala o que você não vive, esquece. É igual aquele ditado, como é que fala? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso pra criança não funciona. Eles sempre vão fazer o que você estiver fazendo. Imagina, né? A Malu tem 4 anos, eu ando descalço o tempo todo, o André anda descalço o tempo todo em casa. E eles andam muito descalço, por consequência, o tempo todo também. A Malu, às vezes, com tosse, eu falo, vai pôr o chinelo. Ela fala, mãe, você tá descalça também. Aí você vai falar o quê? Porque a criança tá vendo o seu comportamento. E é verdade, porque o tempo todo aqui, eu não paro de chinelo, é mania já de andar descalço. Então, se você quer que seu filho mude uma atitude, muda primeiro, senão pode esquecer. Você quer que seu filho coma um negócio? Eu tive muito essa preocupação. Eu falava, o dia que eu engravidei, caíram várias fichas na tua cabeça, né? Eu falei, Deus, eu não como uma verdura, eu como batata. Não como uma verdura. Teve que comer verdura. Eu comia batata e tomate. Eu falei, como é que eu vou alimentar essa criança agora? Vai morrer desnutrida, não dá. Verdade. A batata do Mac. Não, comeu uma batatinha cozida, era mais saudável que eu comia. Eu falei, e agora, meu Deus, como é que sai? Como é que vai ser? Eu falei, gente, eu preciso virar especialista, eu preciso comer alguma coisa. E eu fui na gravidez testando receita, assim, pra aprender. E armando truque pra mim mesma. Eu faço pra eles, mas a primeira coisa é pra mim. Ralar cenoura no meio do arroz, ralar abobrinha no meio do arroz, pra conseguir engolir, tolerar o gosto daquilo ali, porque eu não gosto. Mas eu fui aprender, então hoje eu como brócolis, como assim, nossa, que brócolis maravilhoso, mas maçaroca com ele lá no meio do arroz, igual criança. A saúde deles agradece, né? Não, mas eu como porque, pra eu forçar eles, eu preciso. Tem coisa que eu ainda não gosto, mas assim, cada um descobre o seu paladar, umas coisas que gostam, umas que não. Mas foi assim. Aí eu já era expert, comprei meu livro de papinhas gourmet, maravilhoso. Mentira, mas comprei meu livro de papinha lá pra poder fazer várias e poder pelo menos provar, porque eu não comia aquilo tudo, minha filha, eu não ia provar nunca. Nossa. Então são coisas que você se renova como pessoa, como mãe também. Você acha realmente que a parte mais difícil do ser mãe é educar e ser exemplo? Ou você... Pra mim não é. Pra você o que é? Eu acho que é muito difícil isso. Eu acho que é muito difícil e é uma luta diária, porque não é porque você consegue esse ano. Nossa, eu consegui super, que ano que vem eu vou estar com a cabeça boa e vou conseguir. Eu sei porque eu já passei por altos e baixos na maternidade. Então, eu era uma mãe plena, calma. A gente tava falando disso hoje, né? Falava baixo. Eu com Pedro, com 4 anos... Filhos não fazem isso, a mamãe não gosta. Eu era calma. O Pedro, eu falava assim, eu conversava muito com ele, né? Ele filho único. Aí minha irmã, ela sempre foi mais agitada, assim, como mãe mesmo, com meu sobrinho pequenininho, mãe de um também. Uhum. E eu falava pra ela, ai, não grita com ele. Imagina, eu sou a mãe que mais grita nessa vida, gente. Eu era uma pessoa serena, plena, era um exemplo. Quem deixou você descompensada? Não, e dura, que eu era minha Shane, assim, entendeu? Você achava? Nossa, eu falava, gente, não existe mãe mais igual que eu. Eu achava. Porque eu falava, gente, eu tenho paciência, eu brinco, eu largo o que for, sabe, pra brincar com eles. Eu achava que eu era uma maravilhosa. Só que chegam os desafios, porque os filhos crescem, eles não são pequenininhos pro resto da vida. Eu nunca reclamei. É uma pena, né?
que tem que crescer. Aí meu filho fica assim, por que a gente tem que crescer? Eu falei assim, ou cresce ou morre, filho. É a lei da vida. Eu falei, eu preciso que vocês cresçam do que morram, então vamos lá. Exatamente. Mas assim, muda muito, a criança muda muito. Enquanto é um filho, nossa, que paz. Pelo menos no meu caso, né? Meu filho primeiro, calmo, tranquilo, brincava sozinho. Aí nasceu o Vitor, veio o que no mundo pra quê? Pra causar na minha vida. Veio pra, entendeu? Provar que a vida não é bolinho, não. Com 1 ano de idade já se jogava de cabeça, tomava ponto na cabeça, com 1 aninho, comia lixo. Era uma criança assim, de outro mundo. E é até hoje. Então, aí uma criança super agitada, uma criança ligada assim, se existe 330, é o Vitor. Aí começa a crescer, o Pedro foi filho único por 4 anos e meio. Chegou uma idade que ele começou a disputar com outros, ter muito ciúme, eu vou falar, não acabou essa fase. 2 meninos, tá né? com 14 e não acabou a fase do ciúme ainda. Aí eu fui inventar o quê? De ter mais um. Vamos reproduzir. Porque é trabalho pouco, é bobagem, vamos ter mais um. Mas você quase já não fazia nada mesmo em casa, então você levou mais um filho. Mas é que a Malu, ela veio assim, no espirro do susto. Né? Ela foi a minha surpresa. Ela foi o meu... Eu chorei 4 dias quando eu engravidei da Malu. Não. É um crime, gente, falar isso. Mas você vê, e é coisas que se eu também escuto, eu falo, ai, que pecado. Gente, a gente é gente. Não é toda mãe. Eu fui uma mãe muito feliz dos meninos, assim, de primeira, porque eu queria muito, era uma fase que eu queria muito ser mãe, eu queria muito ser mãe. Só que quando o Vitor entrou no e-mail, eu falei, agora é minha hora. Já tinha contado até com uma tia minha. Eu vou entrar na faculdade, já conversei com o André, agora é hora de eu fazer minhas coisas, fazer as coisas que eu tenho vontade, meus sonhos. Bum! Veio Malu no meu ser. Bagunçou a agenda de novo. Chorei demais. Eu chorava. O dia que eu descobri, eu chorei nesse banheiro, saí dessa porta aqui chorando. E agora? Ele falou, a gente vai criar, amor. Eu sei, mas e agora? Eu falei, eu ia fazer isso, fazer aquilo, choradeira. Gente. E foi 4 dias. E eu falava, Deus, o Senhor não me avisou. Eu falava, eu não senti nada. Era surpresa. Mas você vê, os planos de Deus, até assim, as coisas. Aí você fala, aí vai ter gente que vai falar assim, mas ter filho quem quer hoje diz, existe camisinha anticoncepcional. Eu tava fazendo a tabelinha por causa do meu problema de saúde, os remédios que eu tava tomando também por causa da endometriose, não dava pra eu tomar, quarto efeito, na verdade, né, do anticoncepcional. Eu tava tomando antibióticos, mais um dos remédios que eu tomo já, pra quem, né, pessoal que não sabe, mas eu faço um tratamento contínuo. Ele já anula um pouco o efeito do anticoncepcional. Mas o que eu tava tomando era mesmo que eu tomar água. Então eu tava fazendo uma tabelinha lá, uma tabelinha era uma furada pelo jeito. Então. Foi uma surpresa. E aí, lá foi eu descobri que eu tava grávida da Malu. Então foi um choque pra mim, assim. Eu falei, Deus, Você não tava sentindo, não tava nada, não tava com vontade, porque agora, né? E foi 4 dias, assim, eu tava numa fase da minha vida que eu tava muito assim, na crise dos 30. Quem não tem, parabéns pra você. Eu tive. E eu tive, assim, ela com 32 anos, mais ou menos. Eu tava numa fase que eu deixei de ser filha pra entender que eu era mãe, que eu era mulher. Então eu comecei a fazer aqueles balanços na minha vida. O que eu tô fazendo com a minha vida? Nisso você já tinha Pedro, né? Já tinha os 2. Já tinha os 2. O Vitor tava com quase 5 anos. Não, 4 anos, né? Quando eu engravidei. Então eu tava refletindo muita coisa na minha vida, assim. Quem vai cuidar da minha mãe na velhice dela? Eu preciso agora, tá na hora de eu estudar, de eu me informar, porque eu vou poder dar uma velhice, né? Cuidar da minha mãe. Não posso ficar contando, tipo, que a minha irmã vai cuidar disso aqui, apesar da gente ser muito unida, eu tenho que fazer a minha preocupação natural, né? Então caiu a ficha, tipo, que eu não era mais uma menininha, sabe? Então eu comecei a fazer os balanços, assim, do meu casamento, o que tá errado, o que tá certo, quero ajustar tudo. Então eu já não tava numa fase muito bacana da minha vida, também. Porque eu tava com a cabeça meio, sabe? Então ela veio assim e já me deu um rodo. Aí foi difícil. Deu um rodo. Foi. Mas assim, e eu falava, não, depois, eu queria ter um 3º filho, mesmo querendo estudar e tal. Mas fala pra mim, que ser humano em sã plenitude do ser dele, estuda,
4 anos, 5 anos, depois fala assim, enfiarei meu diploma na gaveta e vou ser mãe pela 3ª vez. Nenhum. Então, a Malu não ia vir, gente. Porque eu não ia. Eu ia estar numa pegada diferente, eu não ia mais. Com certeza. Ela veio pra dar uma luz, assim, pra mim. Porque eu precisava, naquela época. Eu passei 4 anos, assim, até eu curar uma depressão que tava começando naquela época. E se eu não tivesse ela, ia ser bem barra pra mim. Como fica a vida a 2? Nesse caso, quando já tem esse filho, como você faz pra você ter o seu tempo, o seu marido, apesar da dificuldade, enfim? Porque é importante também o casal ter o momento dele, né? Eu acho que, assim, é uma coisa que acontece naturalmente em um período. Eu acho. Só que aquilo, o André, não sei se é porque o meu marido é um pouquinho diferente. Meu marido não é aquele marido, assim, colento, grudento. Eu sou mais que ele. Então, eu sinto primeiro a falta de que a gente não tá ficando tão grudado. Juntos. Só que assim, por exemplo, pro nascimento do Pedro, como eu tinha aquele encanto, meu Deus, agora, ai, sou mãe, né? Aquela festa. Ai, Primeiro filho. né? Aí você tá realizando o sonho da sua vida. Então, era meu sonho de vida, apesar de eu já ter casado de noiva, que eu nem tinha sonho e tal, que foram coisas maravilhosas que aconteceram. Casei com o amor da minha vida. Pra quem não sabe, marido é o amor da minha vida. Meu Deus! Porque tem Lindo. gente que casa, às vezes, não sei, porque aconteceu, porque não sei o que. Não, eu casei, eu só me casei porque era ele. Porque eu não tinha o sonho de casar. Eu falava pra minha mãe que ia ser mãe solteira, ó, bobageira. Porque eu não tinha sonho de casar mesmo. Eu tinha, na verdade, eu tinha asco de casamento. E eu só casei porque era ele. Então, coisas lindas já tinham acontecido pra mim. Tinha conhecido a Jesus com 18 anos, mas a maternidade, meu Deus, o que era aquilo pra mim, sabe? Eu não reclamava de amamentar, eu não reclamava de nada, de levantar de noite, não reclamei de nada. E o André, ele estranhou ou ele entendeu esse momento Não, então, seu? o André não é uma pessoa pegajosa. Não é. Vocês já leram as 5 linguagens do amor? Quem não leu, lê. É maravilhoso esse livro. É. É incrível. Então você percebe que, assim, nas linguagens do amor lá, o que é mais importante pra ele é fazer as coisas pra ele do que estar com ele, entendeu? Então isso ele sentiu. Aí um dia ele soltou pra mim, o Pedro tinha 1 ano, e ele falou assim, puxa, você não passa mais a minha roupa. Aí eu percebi que, foi a primeira vez que eu percebi que ele... Aí eu falei, ai, tá com ciúme dele, né? Mas depois eu pensei, falei, não, ele só quer que eu cuide dele, entendeu? E aí eu percebi que tava faltando um pouco mais de mim pra ele. De atenção. Mas poucas vezes, assim, ele reclamou. Se ele sentiu, ele nunca demonstrou a ponto de eu perceber que era um grande problema. Não. Você teve depressão pós-parto? Não. Ou Glória? Não sei o que é isso, gente. Que bom. Eu tive depressão já. A Balu nasceu, eu já estava meio deprimida, mas assim, não... Engraçado que com ela, né, eu não tinha, porque quem tem depressão pós-parto, até onde eu já ouvi falar, a pessoa às vezes nem quer cuidar do Pegar o bebê. bebê, né? Gente, eu tinha fascinação pelos meus filhos. Nossa. Verdadeiro fascínio. Seu corpo mudou muito? É uma pergunta óbvia, mas eu preciso fazer essa pergunta pra ela. Ó, Você sofreu muito com isso? você lembra do meu chá de cozinha, né? Já que de velhas, vários tempos. Você lembra do meu chá de cozinha? Lembro. Isso era a vareta, não é verdade? Eu pesava 51 quilos quando eu me casei. Quando eu engravidei do Mas Deus, pra eu mim pesava você tá magra 54. Não, hoje em dia eu emagreci mais. Você tá magra. Mas, gente, eu conto onde eu tô na casa. Eu tô mais magra agora, que sentada não ajuda também, né? Mas hoje eu tô, assim, com o corpo, tô chegando no corpo que eu quero de novo. Mas o corpo que eu quero fica na casa dos 65, assim. Ainda tenho que comer emagrecer um pouquinho pra chegar lá. Mas, quando eu engravidei, eu tinha 54. No primeiro filho, eu ganhei o Pedro com 80 quilos. 80 Você quilos, demorou muita muito pra coisa. voltar? Assim, Gente, eu demoro quase 3 anos pra voltar num corpo decente. mas a cabeça, o psicológico, afeta muito? Você entende que isso faz parte do processo ali do filho, que aquilo vai passar? É de mulher pra mulher. Eles foram cesárea? Os 3. Os três? Você queria normal ou você deixou a critério do médico? Não, o Pedro queria normal, porque até aí eu achava que não teria problema. Que era o primeiro filho. Era o primeiro. Aí você queria normal. Eu queria Toda mãe, será que ela idealiza isso? Primeiro filho, quer Gente, normal? aquela emoção, imagina. Ai, estourou o bolso. Ai, pega a mala. É
aquela emoção. Você imagina e se sonha. Eu acho que a maioria. Só quem tem muito medo mesmo, que não quer. No meu caso, eu nem... Não é aconselhável. Eu tenho epilepsia. Então, não é aconselhável. Mas até aí a médica me deixou tentar. Eu tava bem... Né? Eu tenho, assim, meu caso é leve perto de muitos outros, então levo uma vida praticamente normal, levo uma vida Mas muito em questão boa. de expectativa, isso afeta muito o seu psicológico? Por exemplo, você queria ter o parto normal, não pôde ter, você teve essas razões. Não, mas não foi por causa da epilepsia o primeiro. Ah, não? Não, o Pedro eu tava com 39 semanas, fui ao médico, então eu acho que o médico dá uma porradinha. Mas você vê que até quando o médico dá uma porradinha, gente, a Bíblia é muito, Deus é muito sábio. E a Bíblia diz, né, que até aquilo que é ruim na tua vida, Deus vira pra uma coisa boa. O médico falou assim, olha, se você não quiser marcar cesárea, você vai ter que fazer um exame que chama cardiotocografia. É um dia sim, um dia não que você vai ter que realizar esse exame. E é lá na Bela Vista, gente, do Pedro. O Pedro é uma criança que veio pra acabar com a minha vontade de ficar grávida de novo. Porque eu vou falar, eu teria, até um ano atrás, se você me perguntasse, eu teria mais um filho ainda. Louca. Eu teria, mas eu queria que ele chegasse num pacote de Sedex. Porque eu não gosto de ficar grávida. Não gosto. Tem gente que fala, que saudade da barriga. Você não tem saudade da barriga? Não tenho, gente. É Minha gravidez é terrível. É porque assim, cada eu tive corpo reage de um jeito também, né? Eu acho. 9 meses vomitando do Pedro. 9 meses, todos os dias. Eu conheço mães que não teve nenhum sintoma. Nem de enjoo, nem nada. Minhas irmãs tiveram uma Aí gravidez super bacanas. Mas tranquilo. Então aí dá pra falar que saudade de barriga. Deus me livre, gente. O Pedro era pra me traumatizar e eu não queria ter mais nenhum. Porque foi terrível. 9 meses, até o dia da... Eu tinha uma alergia e tudo sintoma besta. Mas quando você tem todos, você não quer. Mas você deu pacote. Não tinha assim, pressão alta, coisa grave, diabetes, não sei o quê. Mas tudo sintoma besta, mas todos, todo dia, sempre. Então, Deus me livre, gente. Inchava, enchia que nem uma porca. Gravidez, era muito magrinha. Vi uma mulher no ultrassom nos últimos dias, no primeiro ultrassom do Pedro. Vi a mulher inchada. Eu falei, Deus me livre, ficar igual. Fiquei pior. Eu era tão inchada na gravidez do Pedro que meu olho fazia assim, ó. Nossa. De tão inchada que a bochecha ficou assim, ó, terrível. Dos outros você não ficou assim, né? Fiquei menos. A gravidez do Malu. Victor já foi mais ou menos, da Malu foi mais ou menos, mas também passo. Se puder chegar no Sedex, eu prefiro. Porque eu não tenho saudade. A única parte gostosa da gravidez é o neném mexer mesmo, que essa eu tenho saudade. Fora isso, mais nada. Podia esperar na boa, em casa, sentada. Não Lu, tem. agora me fala uma coisa aqui. A gente vai encerrar. Deixa uma palavra, ou que palavra que você pode deixar para as mães, que sejam elas cristãs ou não, elas não estão conseguindo educar, não estão conseguindo se aproximar dos filhos, não estão conseguindo criar uma conexão de relacionamento com eles, né? E às vezes assim, talvez isso explique a causa de tanta criança, tanto adolescente tá lá isolado, sofrendo de depressão, né? Querendo que às vezes os pais se aproximem e às vezes os pais não sabem como chegar junto, assim. Enfim, o que você podia deixar para as mães, assim, na experiência que você tem, nisso que Deus deu para você, né? Porque esse tempo que você tem com as crianças é um presente realmente, porque você consegue perceber os seus filhos de uma maneira que muitas mães, muitos pais não conseguem, né? Não tem regra. E a gente vive num mundo de comparações. Todo mundo tá se comparando, ninguém admite. Não, a verdade, ninguém quer admitir. Todo mundo quer provar que tá por cima da carne seca. Mas não se compare com ninguém. Maternidade é uma coisa exclusiva sua, sabe? E ninguém tem o direito de falar pra você o que deve ou não deve fazer. Eu tava falando pra Jaque, é bom você ter pessoas que agreguem, que te ensinem coisas que você não sabe. Mas pessoas pra te julgar, assim, o mundo tá cheio de opiniões. Mas saiba colocar elas de lado e procurar pessoas, ou até, quem sabe, vídeos, livros, que te agreguem, sabe? Pra te ajudar. E assim, se eu puder dar um conselho pra alguma mãe, que eu daria pra uma amiga minha, é assim, conversa. Não tem vínculo sem conversa. Não tem atalho, né? Não.
Não tem, porque não faz nem um mês, eu tava conversando com a minha mãe, uma situação que aconteceu, uma coisa que ela me magoou muito quando eu tinha 12 anos. Isso a gente já resolveu, já conversou, mas foi uma situação bem grave, assim, que foi algo que deu uma virada numa chave, assim, pra me sentir muito mal amada por ela e pelo meu pai. E a minha mãe, eu na escola era muito lenta, era tudo mais, tipo... Mais difícil, né? Era tudo mais difícil um pouco comigo mesmo. E muito topetuda, sabe? Eu sempre queria... Se eu estivesse certa, eu defendia, assim, o meu ponto de vista até dos adultos. Se o adulto falasse não é e eu soubesse que era, eu desmentia até ele. Se eu soubesse que era verdade. Então, eu não era uma criança muito fácil. Mas era uma menina boazinha, assim. Fora o topete, era boazinha. Então, criança nenhuma acha, né, que merece um desamor ou alguma coisa assim. Mas a minha mãe, pra me dar uma prensa, ela falava assim: você vai morar com seu pai, porque você não tá indo bem na escola, então eu vou te levar. Aí você vai ver que a vida não é fácil, você vai ver, ele vai acabar mandando você limpar a casa, você vai ter que limpar, não sei o que, não sei o que. Os eram separados, e ela né? fala, isso, muitos anos. Imagina meu pai me criar, mas nunca, porque nunca deu um tostão pra educar a gente, quanto mais, né? E assim, não, independente de, né, não querendo julgar ele, só fatos, tá? Na época ele não fez nada. E aí um dia a minha mãe me levou até a casa dele pra dar um susto nele, pra ver se ele ajudava mais, se ele dava assim uma assistência pelo menos na educação e tal. E ela me levou, mas ela falou: Lu, eu levei você pra dar um susto nele, nem era em você, era nele. Só que quando ela me levou até a casa dele, ela falou: dá pra ela ficar uma semana aqui? Mas ela queria dar um susto, tipo assim, veja como é cuidar das suas filhas sozinha. Porque eu já estou numa fase que tá muito difícil pra mim. Mas ela nunca ia me dar. Eu conheço a minha mãe hoje, né, mas com 12 anos, a criança não sabe disso. E ele não quis. E ele não aceitou. Meu filho perguntando. E aí ele não aceitou. E quando ele não aceitou e ela me levou pra casa, o que eu pensei? Minha mãe não me quer, meu pai não me quer. Isso determinou o que eu pensei de mim mesma dos 12 até os 17, mais ou menos. Tudo porque a minha mãe não sentou, né? que é a pior fase, a mais confusa pra você. E isso gerou muitos conflitos em mim. Graças a Deus não fui nenhuma descabeçada, mas poderia ter sido. Porque a minha mãe não teve, assim... Ela falou isso pra mim já, né? Ela falou: filha, eu não sabia que eu precisava falar isso, né? E ela realmente, ela fez o que ela sabia fazer. E ela não sabia que ela precisava chegar pra mim e falar: me desculpa, mas o papai, ele não sabe o que ele tá perdendo de não ficar com você, entendeu? E a mamãe às vezes, né, ameaça de levar você, mas a mamãe te ama muito. A mamãe às vezes tá cansada. Isso na hora do nervoso. Eu fico nervosa, gente, com os meus filhos. E eu, sendo mãe, valorizo muito mais as coisas que minha mãe fez. E a minha mãe nunca me daria, conhecendo ela não me daria mais nunca, nem se meu pai brigasse na justiça por mim. Ela não daria nenhuma das três. Só que no momento ali de nervoso, uma criança de 12 anos não sabe. Não sabe. Então, a falta de diálogo ali naquela situação, que foi um dia, determinou anos de frustração pra mim, de falta de autoconhecimento pra mim, de desaprovação, de muita coisa. Então, eu decidi não repetir o mesmo erro com os meus filhos. Então, se eu percebo eles afastados de mim por um tempo, percebo uma resposta esquisita, percebo que, não sei, mentiu pra mim, em vez de eu brigar porque mentiu primeiro, eu avalio por que ele fez aquilo. Aconteceu já com o Vitor, ele tinha uns 7 anos, ele respondeu uma coisa pra mim em casa e no carro, quando o pai perguntou, ele respondeu outra. E em vez de eu brigar com ele primeiro e questionar por que você respondeu duas coisas, qual é a verdade, eu avaliei por que ele tá mentindo. Por que ele não quis me contar a verdade? Porque até onde eu tinha percebido, ele tinha falado a verdade pro pai, não pra mim. Então eu vi que o problema era comigo. Eu falei: o que eu tô fazendo pra ele não falar, não confiar. Pra ele não confiar em mim, entendeu? Então, e você se avaliar e depois procurar esse diálogo. Porque sem conversa, relacionamento nenhum vai pra frente.
E se for preciso, se não sabe conversar muito bem, meu filho fala, ele fala, mãe, eu não sei falar as coisas igual você. Aí eu falo, não precisa saber falar, só tenta falar e tudo bem, vai conseguir se comunicar. E se não conseguir falar, senta o filho no colo e fala, filho, não sei direito falar com você, mas eu te amo demais. Se tem alguma coisa pra falar pra mim, tem alguma coisa que você não tá gostando. Às vezes falta colo também, falta sinceridade, falta segurança pro filho, né, pra ele saber que ele é amado, né. Porque assim, a gente não é perfeito, a gente vai errar demais. E eu vou falar, quem acha que tá ao máximo, gente, ó. Eu tô falando, eu era minha Shane até os 6 anos, quando eu vi um choque de realidade, assim. Eu vi que com 6 anos, meus filhos, 6 e 2, né, eles estavam brigando por causa de ciúme. E eu falei, what? O que tá acontecendo? Tava tudo tão quadradinho, agora tá descabelando, e daí veio descabelando. E só que aí você aprende que cada dia que passa, são novos desafios, você nunca vai saber tudo. Só que se você parar, respirar, pedir muita sabedoria pra Deus, que é o que eu faço. Tem momentos que eu não sei o que fazer, muitas vezes eu não sei o que fazer ainda. Eu dobro meu joelho, dou uma chorada lá, falo, Deus, me socorre porque eu não sei o que fazer. E Ele me ampara, graças a Deus Ele me ampara, Ele me direciona. Faz isso, conversa, como você se colocar, acho que a última coisa é isso, empatia. Se coloca no lugar do teu filho, como você gostaria que alguém lidasse com você naquela situação. E pessoal, é isso aí, a gente vou finalizar o vídeo aqui, infelizmente. Quero aproveitar e desejar Feliz Dia das Mães para minha mãe, que eu amo muito, tô morrendo de saudade. Minha mãe, minha sogra, as minhas avós, da parte do Renato, da parte da minha mãe. Você quer dar Feliz Dia das Mães pra sua mãe também? Gente, como eu falei no vídeo, minha mãe, ela é assim, eu aprendi com ela como ser mãe. Ela, a primeira vez que eu quis ser mãe nem foi com 16, eu era criancinha. A minha mãe chegou em casa com 3 bombons e falou assim, eu fui fazer um serviço, mas eu desisti de fazer de ônibus e fui a pé para trazer esses bombons para vocês. Aquilo, ela acha que não foi nada, mas eu achei aquilo assim demais. Eu devia ter uns 7 anos e eu falei, eu quero ser assim. Na minha cabeça aquilo eu nunca esqueci. Então a minha mãe, ela é o máximo. Ela teve os erros, as falhas como qualquer mãe tem, como eu vou ter. Meus filhos vão contar umas histórias que vai ser triste ouvir às vezes, mas mãe, eu te amo demais, eu tenho muito orgulho de você. Às vezes ela fala que ela não construiu muito pela vida dela, mas eu olho a educação que ela deu para mim, para as minhas irmãs, e eu vejo a vida em redor de outras pessoas. Eu falo, a sua construção somos nós. E eu acho que a maior construção de uma mãe é o caráter dos filhos, sabe? E eu me orgulho do que ela pôde dar para nós, porque ela não tinha muitas ferramentas e ela deu o que ela muito. pôde, né? E ela deu muito, sabe? Ela chegava com um pouco, cansada, e ela ia fazer cabaninha também, ela ia brincar de escritório com a gente. E hoje em dia muitas mães ainda têm mais tempo e não fazem o que ela fazia por nós. Então eu tenho muito, muito orgulho de você e agradeço pela avó que você é hoje. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Compartilhe esse vídeo com a sua mãe, com as suas amigas que são mães também, pode abençoar a vida delas. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha aí também. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo grande e fica com Deus. Tchau, tchau.